Quem nunca esteve de saco cheio do seu trabalho, que atire a primeira pedra. Todo dia acordar, ir trabalhar, fazer a mesma coisa, ver a mesma pessoa, é uma rotina que muitas vezes nos cansa e que faz com que a gente perca o propósito. Afinal de contas, estou aqui para quê? Eu gostaria de te lembrar que o seu trabalho é mais do que um salário, seu trabalho não é a sua identidade, você é muito mais do que só aquilo que você faz, seu trabalho não é só crachá, seu trabalho nas mãos de Deus é um instrumento poderoso para transformar uma sociedade. Sim, sociedade, porque nós não conseguiremos transformar o mundo, mas através do Espírito Santo em nós podemos transformar o mundo de uma pessoa. E é sobre isso esse vídeo. Trabalho é propósito. Esses dias eu ouvi um versículo e falou tão assim, sabe quando Deus não fala, Deus grita. Foi Joel 3,10, que diz assim: transforme suas enxadas em espadas e suas foices em lanças. Enxada e foice. Esses eram os instrumentos de trabalho de um agricultor, que era a principal atividade do povo de Israel naquela época. Eles não tinham armas de guerra, mas o Senhor disse que era para transformar suas enxadas e foices em espadas e lanças. Quando eu ouvi esse versículo, eu entendi que Deus estava dizendo para mim que as ferramentas de trabalho que Ele colocou nas minhas mãos, elas são verdadeiras armas de guerra. E hoje eu gostaria de ajudar você a compreender isso. Por quê? Porque isso é poderosíssimo. Os lugares que a gente ocupa não é de forma aleatória. Você já pensou, você poderia trabalhar em tanto lugar, você poderia estar nem trabalhando, mas o lugar aonde você está trabalhando é um lugar aonde há um propósito específico de Deus para a sua vida. Porque aonde nós vamos, nós carregamos a presença do Senhor. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O Espírito de Deus está em nós. Há em nós, pela presença do Espírito Santo, um poder de transformar o ambiente de trabalho. Sabe quando alguém no seu trabalho olha para você e fala assim, eu não sei, eu vejo uma luz assim na sua vida. Algumas pessoas até dizem, né, se tem uma áurea diferente, uma energia diferente. Meu amigo, isso é Deus, é a presença de Deus. E a gente precisa ter consciência disso, sabe? Para a gente chegar em ambientes sabendo, há um espírito sobre a minha vida que é capaz de transformar esse ambiente. Há um espírito na minha vida que é um espírito de luz. E aonde a luz está, as trevas não podem ficar. E às vezes você diz assim, mas eu estou trabalhando nesse lugar há tanto tempo, nunca aconteceu nada. Por quê? Porque você não se posiciona de forma intencional. Você vai para o seu trabalho, você já sai de casa reclamando, murmurando, espraguejando, amaldiçoando. Mas quando você começa a pensar, opa, peraí, hoje eu vou chegar naquele trabalho e eu quero ver a glória de Deus se manifestar ali. Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer, porque você mudou a sua mente, você está conectado com Deus, você está pensando, Senhor, faz algo diferente naquele lugar. E você vai ver Deus se movendo. Sem falar os lugares onde a gente trabalha, a gente convive com pessoas. Você sabia que a maioria das pessoas, elas vêm para Cristo não por causa de um grande evento, não por causa de uma literatura, mas por causa de relacionamento. Você está nesse trabalho e as pessoas, elas vão conhecer Cristo através da sua vida. Eu sei que a gente falha, eu sei que tem dias no trabalho que a gente perde a cabeça, né? Que a gente não tá com a cara toda, né? Nós somos humanos. Porém, a gente também precisa entender isso. Há uma grande chamada para todos nós de ir pelo mundo pregar o evangelho. Como é que eu faço isso? Tenha coragem. Eu me lembro um dia que uma mulher estava, não era um ambiente de trabalho, era dentro de um ônibus, né? A mulher começou a contar para mim uma situação, que ela estava muito triste e tal. Aí eu olhei para o lado assim, e falei, meu Deus, estou dentro de um ônibus. Mas, se eu não tiver fé para fazer isso agora, pode me enterrar, Senhor, pode me enterrar. Eu falei, você se importa de eu orar com você dentro desse ônibus? Ela disse, não, vamos orar. Eu falei, então vamos orar. E a gente orou ali dentro do ônibus. E eu percebi que após a oração, sabe, a oração mudou o estado que ela estava. Então, dentro do seu trabalho, não tenha medo de orar. Eu tô com uma dor de cabeça que não passa. Vem cá.
Vou orar por você. Posso orar por você? Sabe, não estou falando para fazer isso com aquela pessoa que tu nem conversa, mas com o seu amigo. Aquela pessoa que já está reclamando há dias com você, que o casamento dela está indo de mal a pior. E a única coisa que às vezes a gente consegue dizer é, não, isso vai passar. É assim mesmo, né? Casamento é uma coisa difícil. Não, vamos agir com fé. Vamos chamar essa pessoa e falar assim, vamos orar. Vamos orar e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Você crê? Ela vai dizer, eu creio, então eu creio contigo. Vamos orar, porque pior do que tá não vai ficar. Sabe? Vamos agir com mais fé, para que assim as pessoas sejam alcançadas. Sim, pelo nosso bom comportamento, sim, pelo nosso caráter, mas principalmente pela nossa fé. Conte testemunhos de fé. Olha, amiga, eu também estava com um problema no meu casamento, fiz uma campanha na igreja, eu comecei a orar em casa de madrugada, e sabe, Deus fez uma obra em mim. Sabe, porque muitas vezes quem precisa ser transformado primeiro somos nós, a gente espera muita mudança do outro. E olha, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, vamos junto e tal. Entende? Que a gente consiga olhar para as pessoas do nosso trabalho com mais amor, porque há um poder em nós de transformar a realidade das pessoas por meio do amor, por meio da palavra e por meio da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É tremendo como quando a gente olha, por exemplo, para Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, pelo menos 4 eram pescadores. E por quê? Naquela época, o veículo que andava mais rápido, naquela época não existia um ônibus, não existia carro, eram os barcos. Então, se você quisesse ir para uma determinada localidade mais rápido, você poderia ir de barco. E Jesus, então, sabendo disso, chama pescadores. Por quê? Porque eles sabiam como pilotar um barco, eles conheciam o mar, eles tinham experiência. Então, a sua habilidade profissional foi usada em favor do reino. E isso continua acontecendo hoje. Não importa o que você faça. Talvez você diga assim para mim, mas o que eu faço é um trabalho tão simples. Eu quero te lembrar que Jesus era carpinteiro. Não é sobre aquilo que fazemos, mas é com a intenção a qual fazemos. E que em nome de Jesus a gente também consiga entender que aonde nós estamos, a bênção de Deus pode se manifestar. Que aquele ambiente seja transformado, abençoado, porque você está ali. Lembra de José? José do Egito. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada porque José estava ali, porque ele trabalhava bem, porque ele era inteligente, porque havia uma presença de Deus sobre a vida dele. E a partir de agora, seu lugar de trabalho vai ser abençoado porque você está ali. Todos verão a bênção do Senhor e dirão, foi Deus. Talvez o que Deus deseja não é que você mude de trabalho, que Ele quer que você mude de mentalidade. Se a missão ainda não foi cumprida, peça a Deus graça, sabedoria, para que você entenda que você não trabalha sozinha, Deus trabalha com você, você não trabalha em vão, há um propósito além do salário na sua vida naquele lugar, e que sim, há algo poderoso na sua vida, capaz de transformar o ambiente e a vida de pessoas também. E pensando em todo esse poder e também no poder da oração, que eu quero convidar você para uma campanha de 5 dias de oração pelo nosso trabalho. Essa campanha vai ser feita aqui nesse canal através dos shots. São vídeos curtos, 1 minuto, em que eu vou dar uma direção e nós vamos orar juntos e eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário. E por que Ele vai fazer? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e é através das nossas vidas que essa obra é cumprida. Então, já para eu entender que você vai estar comigo nesse propósito, já comenta aqui, vou orar! E juntos, mais uma vez, a gente vai nessa caminhada, conversando, orando e vendo milagres. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, tenha ampliado sua visão, tenha te direcionado. Se você desejar também, caminha para aquela amiga que toda hora fala, eu não aguento mais esse emprego. Eu creio que assim como essa palavra falou comigo, falou com você, também vai falar com ela. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.